Graça e paz, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Sou o pastor Bismarck Pereira. Como eu havia prometido a vocês, estaremos iniciando o curso online gratuito aqui, tá bom? Pelo Facebook. Hoje nós estamos por vídeo, mas a ideia é trabalhar de forma 100% ao vivo, para que vocês possam tirar suas dúvidas, em tempo real. Mas como ainda estamos em processo de adaptação, eu vou pedir a vocês que, se houver alguma dúvida concernente a esta aula, vocês estarem postando aqui embaixo do vídeo qual seria a sua dúvida, para que nós possamos estarmos esclarecendo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a inerrância bíblica e também nós iremos falar sobre a inspiração bíblica. Para muitas pessoas, os textos redigidos aqui é algo psicográfico, ou seja, algo que foi projetado dentro da mente humana, que foi ligado, que foi decidido por vontade humana. E como comprovar que a Bíblia, sendo ela um livro inspirado por Deus, como comprovar que ela é verdadeiramente a palavra de Deus? Existe alguma forma de nós comprovarmos tais coisas? Por exemplo, imagine comigo 40 homens escrevendo a Bíblia. Um período de 1598 anos. 1598 anos. Há quem diga que foram 1600 anos, há quem diga que foi 1500 anos. Eu digo que foi 1598, por quê? Porque quando Moisés ele está escrevendo 1500 anos antes de Cristo, há quem diga também que o livro de Jó tenha sido escrito por Moisés, há quem diga que o livro de Jó tenha sido escrito por Jeremias, mas o importante é nós entendermos que o livro de Jó, ele é o primeiro livro a ser escrito, é isso mesmo. É porque a Bíblia ela está fora de sua ordem cronológica, Então o primeiro livro a ser escrito, ele foi escrito cerca de 1500 anos antes de Cristo. E o último livro foi cerca de 98 depois de Cristo. Então eu diria que o período mais próximo que nós temos, a data mais comprovável que nós temos, seria 1598 anos, o espaço, o período em que a Bíblia ela foi escrita. É interessante entendermos que foram 40 autores, homens que ambos, nem todos, tiveram contato, homens que não tiveram acesso à escritura dos outros. Imagine comigo, você pega Moisés escrevendo no deserto, aí você pega Davi escrevendo no campo, Você pega Isaías escrevendo no palácio. E o interessante é que tudo que eles escrevem, isso eu estou dando exemplos aqui bem claros, o interessante é que tudo que eles escrevem entram em harmonia, se entrelaçam um ao outro, de forma que a Bíblia ela vai se fechando, se tornando um cânon, que depois nós vamos falar para vocês o que é cânon, quais foram os concílios que decidiram os livros inspirados, os livros não inspirados, qual foi o trabalho que os pais da igreja desenvolveram para que a Bíblia estivesse completa. Então imagine comigo, no período de 1598 anos aproximadamente, nós vamos ter 40 escritores e um só autor, que é Deus. E nós vamos ver que Deus inspira esses homens a escreverem em espaços geográficos diferentes, em períodos e épocas diferentes. Alguns não têm acesso àquilo que o outro está escrevendo, mas o que um fala, o outro confirma, mesmo sem ter acesso primário. Qual foi o propósito que levou as escrituras
serem formados? Por que Deus permitiu, né? Por que Deus por que Deus inspirou os homens a escrever a Bíblia? Primeiro, a Bíblia ela vem com o propósito primário de mostrar a origem do homem. Depois, a Bíblia ela vai mostrar a origem do mal e do pecado no mundo. Depois, em terceiro lugar, a Bíblia ela vai ensinar que Deus deseja a salvação dos homens. Quarto, a salvação que Deus deseja para os homens, vem por intermédio de Jesus Cristo. E também afirmar que a esperança e vida eterna para todo aquele que se volta a Deus por meio de Cristo. Então, a Bíblia quer mostrar que existe esperança para aquele que volta a Deus por intermédio de Cristo. Mas é como eu falei no início, nós precisamos entender que Deus é quem supervisionou tudo que foi escrito, por intermédio do que nós chamamos de inspiração divina. O Espírito Santo impulsionou os homens a escrever. E é interessante porque há quem diga que a Bíblia existe algumas contradições e nós precisamos entender que a mensagem ela é divina, mas o vocábulo ele é humano. Ou seja, Deus ele usa a cultura, Deus não intervém na cultura do homem. Contrapartida, Deus usa a própria cultura em que o homem está vivendo para revelar a sua mensagem. Você percebe que o vocabulário ele é humano, mas existe uma mensagem divina. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar Moisés escrevendo Gênesis capítulo 6, versículo 6, dizendo que Deus se entristeceu de haver feito o homem sobre a terra, havia se arrependido, a expressão que ele usa lá, e arrependeu-se, pois, o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Aí você pega Números 23, 19, aí Moisés vai escrever dizendo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então você percebe que Deus, ele vai impulsionar o homem a escrever, mas ele não vai tirar do homem a sua característica. Não. O que ocorre é que a Bíblia existe o que nós chamamos de figuras de linguagens. Entre estas, linguagem antropopática, linguagem antropomorfa, linguagens de eufemismo. O que é o eufemismo? É quando você substitui uma palavra de medo, uma palavra de pavor, uma palavra de terror, por uma palavra de sentido mais brando. Por exemplo, Lázaro morreu. Aí vem Jesus dizendo, Lázaro não morre. Lázaro está dormindo, ou não está morto, mas dorme. Gênesis capítulo 6, Moisés usa uma figura de linguagem antropopática. O que é isso? Vem do grego, de duas palavras, de antropos, homem, e pática, de patia, sentimento. Então é o sentimento humano atribuído a Deus. Diferente de Números 23, 19, que a linguagem é antropomorfa, quando Deus usa as formas humanas, quando o homem usa as formas humanas para apresentar a vontade de Deus. Então são formas humanas atribuídas a Deus. Então nós precisamos entender que a Bíblia ela é a revelação escrita de Deus para os homens. Ela é clara em afirmar a sua origem divina. Se você pegar a Bíblia Sagrada, por mais de 400 vezes, vai aparecer a expressão, assim diz o Senhor. Ou seja, em todo tempo, a própria Bíblia, ela faz questão de mostrar que foi escrita por homens, mas que a mensagem, ela não vem de homens, ela vem de Deus. Outro ponto muito importante aqui do nosso estudo a melhor solução para nós entendermos a inspiração bíblica, porque tem pessoas que acham que nós fazemos
uma acepção. O que é isso? Nós trazemos a Bíblia como verdade absoluta, acreditando que a Bíblia é o único livro que contém inspiração divina, acreditando que a Bíblia é o único livro para ser vivido, para ser pregado. Mas existem algumas verdades centrais aqui, eu até fiz questão de anotar aqui, em relação à Bíblia, porque são verdades que comprovam a própria veracidade bíblica em relação à inspiração divina. Porque muita gente se incomoda por nós singularizarmos tanto a Bíblia, né, como nosso padrão de fé, como nosso padrão de crença. Mas olha algumas verdades centrais que eu reservei aqui. Número 1. A história da Bíblia tem sido confirmado pela arqueologia. O que é isso? Isso é uma comprovabilidade palpável, né? Porque até então muitas pessoas acham que a Bíblia não merece crédito porque é um livro antigo, né? Um livro escrito há milhares de anos, etc. Então esse livro não merece tanta credibilidade. Só que você percebe que, mesmo sendo um dos livros mais antigos do mundo, é o livro mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã. Porque o jornal vai lançar o que ocorrer hoje. E a Bíblia já falava de hoje há séculos atrás. Então, olha o que é interessante. A história bíblica tem sido confirmada arqueologicamente. Existem provas palpáveis acerca da Escritura. Olha que interessante isso aqui que eu anotei. A Bíblia convida-nos à verificação dos fatos, em vez de criar sistema religioso que resiste ao exame e à verificação. Olha que coisa importante. A própria Bíblia, ela te ensina que você deve buscar a verificação dos fatos. Então não é que nós singularizamos apenas esse livro, é porque ele nos ensina a buscar corretamente a interpretação das verdades contidas aqui. É óbvio que muitas profecias bíblicas têm se cumprido diariamente. Isso é incontestável, é incontestável. A Bíblia, em todo o período que nós vivemos, ela é o livro mais vendido e mais lido do mundo. Isso são verdades centrais que nós não podemos desprezar. Outra coisa muito importante: toda nação que segue a Bíblia ou que tem a Bíblia como padrão de vida, esta nação, ela é uma nação abençoada pelo Senhor. Então existem muitas verdades aqui. Nenhum outro documento antigo foi tão preservado quanto a Bíblia Sagrada. Isso daqui já é um ponto que eu vou estar passando depois, explicando para vocês um número de cópias fidedignas, iguais. Então, isso é muito importante. É muito importante que nenhum outro livro pode ser equiparado à Bíblia no contexto atual em que nós vivemos. Então, a Bíblia, ela é a mensagem de Deus transmitida aos homens. Como que eu posso comprovar isso? Primeiro, em toda a história, tudo que está escrito nela tem se cumprido na íntegra. Segundo, a Bíblia não oculta, não te proíbe de fazer exames acerca dela. Terceiro, tudo que a Bíblia fala tem sido comprovado também de forma palpável, arqueológica. Quarto, por que não dizer que 40 autores, muitos que não se conheciam, não viviam no mesmo espaço geográfico? O que um escreve, o outro confirma. Mas olha que interessante. A Bíblia, ela tem transformado vidas independente do espaço geográfico em que ela esteja. Você percebe que a Bíblia transforma vidas
em todas as línguas, em todas as raças e em todos os lugares do mundo. Só existe uma prova, isso é inspiração divina. Eu posso não conhecer, por exemplo, sendo eu João, poderia não ter conhecido Isaías, ou poderia também não ter acesso aos seus escritos. Mas porque o que eu escrevi, Isaías escreveu e entra em harmonia e se encaixa na íntegra. Então, nós temos as profecias, nós temos os espaços geográficos, as culturas diferentes, as épocas diferentes, mas tudo o que um escritor fala, a Bíblia se encaixa, entra em harmonia, e tudo que você procura, você encontra a resposta dentro da mesma. Então, é inegável que a Bíblia seja, de fato, a mensagem de Deus para a nossa vida. Esta foi a aula introdutória do nosso curso teológico. Fique por aqui que eu tenho certeza que muitas informações virão. Quantos versículos tem a Bíblia original? A mais original, digamos assim, a mais próxima ao original. Em quais os idiomas que a Bíblia foi escrita? Você já sabe, grego, hebraico, aramaico. Onde estão as partes escritas em aramaico na Bíblia Sagrada? Você vai descobrir tudo aqui neste curso. Quantas palavras a Bíblia mais próxima, original, escrito na língua portuguesa, melhor, a Bíblia na língua portuguesa que é mais fiel ao original. Quantas palavras existem? Quantos versículos? Quantos capítulos? Então, tem muitas informações aqui que virão, e eu tenho certeza que será para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima aula.